Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João da Cruz. No meio da noite escura da alma, Deus realiza as suas maiores obras. 1 Samuel, capítulo 30, é um dos textos mais emocionantes e reveladores sobre a jornada emocional, espiritual e humana de Davi. Logo no início, o versículo 1 informa que os amalequitas haviam invadido Ziclag, queimado a cidade e levado cativas as mulheres e crianças. A dor chega sem avisar. A vida muda sem prévia notificação. A tragédia entra pela porta que ninguém imaginou. Davi e seus homens veem fumaça onde antes havia esperança. Cada lar destruído, cada rastro de violência, cada lembrança consumida pelo fogo revela uma verdade amarga. Não temos controle de tudo. O versículo 4 explica que Davi e seus homens levantaram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. É o tipo de dor que drena a alma. É o tipo de lágrima que não cabe no rosto. É a lágrima que tenta arrastar a fé junto. Davi está quebrado e os homens, em desespero, cogitam apedrejá-lo. É sempre assim. Quando o coração humano perde o rumo, enculpa quem está mais perto. Mas a reação de Davi é o que muda tudo. O versículo 6 diz: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Quando tudo desaba ao redor, Deus se torna o único chão seguro. A fé aparece aqui não como emoção, mas como decisão. A fé é o ato de escolher uma rocha no meio das ruínas. Davi consulta ao Senhor no versículo 8 e pergunta: perseguirei eu a este bando? Alcançá-los-ei? E Deus responde com uma das palavras mais poderosas da Bíblia: persegue-os, porque certamente os alcançarás e tudo recuperarás. Onde o homem vê fim, Deus vê recuperação. Onde a alma vê perda, Deus já está planejando restituição. A fé verdadeira não é negar o sofrimento, mas enxergar além dele. Davi então parte, carregando a dor, mas também carregando a promessa. Ele encontra um egípcio abandonado e esse encontro muda tudo. Deus usa alguém desprezado pelos amalequitas para conduzir Davi ao destino. As respostas chegam de lugares improváveis. O socorro nasce onde ninguém olharia. A direção divina pode vir de um estranho, de uma conversa, de um detalhe, de um fragmento de esperança. Deus fala até pelo que os outros descartam. Quando Davi finalmente encontra os amalequitas, eles estavam festejando as riquezas roubadas. O inimigo sempre celebra cedo demais. A festa do mal nunca dura quando Deus intervém. Davi avança com coragem e visão e o versículo 18 declara: Davi salvou tudo o que os amalequitas haviam levado. E o versículo 19 completa: nada lhes faltou. Davi tomou tudo de volta. Há algo divino na palavra tudo. Deus não restitui pela metade. Deus não devolve fragmentos. Deus devolve plenitude. O capítulo termina com uma grande lição de responsabilidade e honestidade. Alguns homens não quiseram dividir o despojo com os que ficaram cansados junto ao ribeiro de Besor. Mas Davi os corrige e afirma que a vitória pertence ao Senhor e todos devem compartilhar igualmente. A grandeza não está apenas em vencer, mas em repartir. O caráter é revelado na forma como tratamos os que ficaram para trás. A humildade é revelada quando honramos quem não pôde avançar conosco. Este capítulo nos ensina que fé é força que nasce no chão da dor. Que responsabilidade significa agir mesmo quando a alma está cansada. Que saúde emocional é saber chorar sem perder a direção. Que resistir às tentações é não deixar a dor virar vingança. Que honestidade é manter a integridade quando o sucesso chega. Que o livre-arbítrio molda o futuro quando escolhemos levantar em vez de desistir. Que não devemos buscar falsas aprovações, porque a dor revela quem realmente está conosco. Que Deus está acima de tudo, inclusive das ruínas. Que a voz divina se manifesta no meio da crise, guiando passos que ainda tremem. Que o futuro é moldado quando a fé se levanta mesmo em meio às cinzas.
e que a restituição não é um gesto simbólico, é a assinatura do Deus que transforma lágrimas em retorno, perda em vitória e ruínas em novos começos. Senhor, nesta manhã eu te agradeço porque Tu és o Deus que vê as ruínas e ainda assim anuncia a esperança. Quando tudo parece perdido, a Tua voz nos encontra, nos orienta e nos lembra que a história não termina no momento da dor. Se hoje a minha alma chora como Davi chorou, que eu também aprenda a me fortalecer no Senhor meu Deus. Fortalece minha fé para que eu não desanime diante das cinzas, que eu tenha coragem de consultar a Tua vontade e esperar a Tua direção. A fé não apaga a dor, mas ilumina o caminho. A fé não evita as lágrimas, mas evita que a alma desmaie. A fé não remove a luta, mas revela onde está a vitória. Abençoa minha responsabilidade, Senhor. Que eu me levante mesmo quando o cansaço tentar me impedir. Que eu avance mesmo quando o medo tentar me paralisar. Que eu não abandone meu propósito por causa da dor. A responsabilidade é a ponte entre o desastre e a recuperação. Cuida da minha saúde emocional. Que eu chore quando for necessário. Que eu respire quando estiver pesado e que eu me fortaleça quando o coração vacilar. A alma que se apoia no Senhor nunca se perde, mesmo quando tudo ao redor parece derrota. Livra-me das tentações que nascem da dor. A tentação da desistência, a tentação da vingança, a tentação da pressa, a tentação de culpar outros pela minha angústia, a tentação de buscar soluções fáceis onde não há vida. Que eu veja a Tua mão guiando cada passo. Ensina-me honestidade para lidar com a vitória que virá. Que eu seja justo, generoso e íntegro como Davi foi ao repartir os despojos. A vitória que não se compartilha se torna peso. A vitória que se divide se torna legado. Senhor, que eu não busque falsas aprovações. Que eu entenda que nem todos caminharão comigo até o fim, mas que o Senhor permanece sempre ao meu lado. A aprovação humana muda, o amor de Deus sustenta. Guia meu livre-arbítrio, que eu escolha levantar, escolher confiar, escolher avançar, escolher esperar em Ti. Cada escolha constrói o futuro que o Senhor deseja escrever em minha vida. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da dor, acima do medo, acima das perdas, acima das notícias ruins, acima das pressões, acima das expectativas humanas. Senhor, restaura tudo o que foi queimado, perdido, roubado ou destruído. Assim como fizeste com Davi, restitui minha alegria, minha paz, meus sonhos, minha força, minhas emoções, de tudo aquilo que o inimigo tentou levar. O Deus da restituição está comigo. O Deus da esperança caminha à minha frente. O Deus da vitória escreve meu futuro. E no chão da dor nasce a vitória que glorifica o Teu nome. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.